Ô Piperno, eu vi um Perfureide, que é aquele adesivo de carro que se coloca na traseira dos carros. Eu vi um Perfureide de Lula Tarcísio. Vote 13, vote 10, se eu não me engano. O que você acha sobre isso, hein, querido? Me explica. Eu acho que, por exemplo, tem maluquice aí. Por exemplo, o Zé Serra não só vai fazer isso, né? Ele vota Lula e vota Tarcísio. Esse tipo de maluquice tem. E o Serrão, ironicamente, ele matou a charada. É óbvio que o Lula tentou colar a imagem do Tarcísio na Dilma, do tipo, olha, vocês estão falando, mas ele aprendeu aqui e tal, né? Mas essa história do Moro, do Moro ter aparecido lá com... Eu estive no debate, né? E saiu, aliás, todo mundo do staff do Lula bastante tranquilo. Até conversei com algumas pessoas depois disso. Encontrei, inclusive, gente daqui, gente ligada, enfim, ao presidente Bolsonaro. Conversei lá com o Tomé Abduch um tempão. Mas, de fato, voltou a pintar um clima aí entre o Moro e o Bolsonaro. É fato, né? O Moro acabou aparecendo lá de última hora como assessor, uma espécie, a gente não sabe se era um juiz, né, aquela figura, era um juiz com a batida do padre Kelmon, ou se o padre Kelmon era um Moro, ou seja, para dar o suporte ao presidente da República, né? E aí a gente vai em busca, né, de tudo que o Moro provocou de abalo sísmico no governo. Por exemplo, Você está muito ácido, hein, Piperno? Não, é verdade. Né? Por quê? Porque eu disse que rolou um clima entre eles? Não, porque você botou o padre Kelmon no meio. Ah, não, é porque é a outra linha auxiliar, né? E o Moro, por exemplo, o Moro, você sabe que aquela investigação que foi aberta lá no STF por conta de todo aquele escarcéu que ele fez, até outro dia, enfim, o processo continuava rolando. Faz menos de um mês, inclusive, que a PGR lá, a subprocuradora Lindora pediu arquivamento, porque passaram-se quase 2 anos e meio e aquela investigação existe ainda por conta das denúncias que o Moro fez sobre interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E aí, Paulo, sobre isso, eu hoje fui puxar, né, a série de mensagens e de prints que ele e a Carla Zambelli acabaram tornando públicos naquele momento. Engraçadíssimo, né? Prezada pra cá, enfim, eu não me vendo, mas você pode ser indicado por STF, que aí também já é a nova dúvida que surge, né? Será que o Moro está de olho nisso? E aí fui procurar também arquivos, né, de portais daquele dia, daquele inesquecível 24 de abril de 2020. Vejam só, por exemplo, a Gazeta do Povo do Paraná, olha só. Moro cita governo do PT e diz que gestões Lula e Dilma garantiram autonomia à PF, porque ele, naquele momento, dizia que, sim, mesmo no auge das investigações lá da Operação Lava Jato, eles tiveram autonomia. No governo Dilma. O Alckmin, o Fernando Henrique Cardoso, o Amoedo... Amoedo, eles podem mudar, sendo que o Lula não mudou. Amoedo é comunista agora também. O Moro não pode se arrepender das coisas que diz. Essa é uma analogia extremamente favorável ao Lula. Porque o Lula foi adversário político de todos esses. Adversários políticos trocam lá acusações, vez por outra golpes abaixo da linha da cintura. Isso tudo a gente conhece. Agora, nenhum deles foi aliado do Lula no passado, foi ministro do Lula para sair, para chegar e falar, olha, esse governo é corrupto, e aí voltar a estar lá de novo. Ele queria disputar a presidência. Estava claro isso. O quê? Desculpa, eu não te ouvi. O Moro saiu para disputar a presidência. Bom, então... Saiu para disputar a presidência depois. Naquele momento saiu porque disse que havia corrupção no governo. Saiu porque disse que havia interferência. Saiu porque o governo federal, naquele momento, acabou exonerando o chefe da Polícia Federal. Não provou nada. O que foi, Cris? Por favor. Essa atitude, ele demonstrou que ele jogou para a plateia, né? Que tem coisas muito maiores em jogo. Fala, Cris, por favor. A gente volta para aquela questão da falsa equivalência, especialmente da falsa equivalência moral. Veja, houve denúncias suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro, em um ou outro setor. A CPI da Covid tentou plantar muita história, nada confirmado, zerinho. Houve essa suspeita, essa história trazida pelo Moro quando ele saiu do governo, não
confirmado. Não confirmado. A própria ida de Moro e Dallagnol para apoiar o presidente da República mostra que, ao contrário dessa suspeita que Moro tinha de que pode ter havido uma tentativa de interferência na Polícia Federal, no governo Lula houve. Por quê? Porque eles apuraram, eles investigaram, eles tiveram contato com provas sobradas, com delações variadas, delatores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que confessaram seus crimes, que devolveram dinheiro, associados ao ladrão maior do país, deram os nomes, o braço direito do Lula deu, o braço esquerdo também deu os nomes, a delação do Palocci. Gente, é tanta coisa, é provas sobradas mesmo, é a expressão que mais define o que foi a Lava Jato e a descoberta de todo o esquema de corrupção implantado no país durante os governos petistas como uma política de Estado. A corrupção não ficou restrita a determinado departamentozinho de determinado órgão de governo, não. Ela foi generalizada, aliás, ela foi além das fronteiras. Ela deu a mão e se abraçou com ditaduras amigas. E assim construiu metrô em Caracas, construiu em Porto, em Cuba, e foi para a África e fez a festa com o nosso dinheiro, às custas de aposentadoria de carteiro velhinho, que está até hoje pagando do seu salário para repor o rombo do fundo de pensão, que era para garantir a aposentadoria dos carteiros, para citar só um entre inúmeros casos de corrupção desenfreada no país ao longo de anos e anos a fio. Então não dá para passar a mão na cabeça dessa gente e dizer que isso é igual a uma suspeita que o Moro teve por causa de uma reunião que, aliás, era fechada e foi aberta a pedido da justiça. A gente viu tudo o que aconteceu naquela reunião e ninguém viu crime nenhum ali. Então, essa falsa equivalência é muito preocupante e é um perigo colocar isso em tempos de campanha eleitoral. Voltando ao debate, eu queria lembrar de alguns pontos, eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais sobre as velhas táticas de Lula, e que por isso que eu volto na minha análise anterior, quando disse que o formato foi bom, porque mostra melhor para o eleitor que estava acompanhando, obviamente, quem é quem. Aquela velha tática do Lula de jogar números ao vento me chamou muita atenção, porque eu, pessoalmente, tinha feito um recorte do último debate do primeiro turno, em que ele, obviamente, perdido nos próprios números que fazem a propaganda petista, jogar isso ao vento para os eleitores ficarem iludidos, ele falou que no governo dele, ele entregou 13 milhões e 500 mil obras. Ele falou em 13 milhões e meio de obras. Eu fiz a conta pelos anos de PT, fiz a conta, dava mais de 100 mil obras por mês por estado, uma coisa absurda, ridícula até. E aí agora ele parece que se corrigiu e falou que entregou 13.500 obras. Olha a diferença de 13.500 para 13 milhões e meia. Olha o nível de irresponsabilidade desse político que se apresenta para governar o país. Você pediu a palavra, ele não consegue Pipano saber a diferença entre 13.500 e 13 milhões e meio. É óbvio que ele nunca vai saber a diferença entre ter roubado 1 trilhão ou o adversário dele ter sido suspeito de talvez tentado interferir na PF. Então, é muita falácia. Eu acho que para o eleitor ficou bem claro aquele nervosismo todo também do ex-presidente Lula, enquanto ele mentia a rodo ali, falava um monte de outras barbaridades. Uma outra aqui que acho que vale a pena a gente destacar. Ele disse que sente muito orgulho da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é o Partido Socialista que persegue e aprisiona cristãos na Nicarágua. Claro que essa segunda parte, eu que estou trazendo como informação complementar, ele não disse, mas recusou-se a assumir que é amigo de Ortega. Então, de novo, é tanta mentira, é tanto teatro para tentar iludir um eleitor um pouco mais desatento, que ali naquele formato ficou muito claro. E só para fechar, eu deixo aí para Serrão, Constantino e o próprio Piperno, se quiserem combater, apesar dessa tua cara aí, né, de Piperno, ai, que pena que ele fez tudo isso, eu vou ter que comentar. É duro, é difícil mesmo, mas reconheça. Teve o Dê um Google. Essa foi uma mitada do presidente. Dê um Google para saber como foi o desmatamento da Amazônia nos anos do governo Lula e nos anos do governo Bolsonaro. Aquela foi... Essa aí desesperou o imitador de focas, viu, Cris? Ele estava em pânico com isso. Esse é um excelente tema. Esse aí é um excelente tema. Até porque esse negócio também de Dê um Google, eu aqui falo toda hora. Mas porque o presidente Bolsonaro mente, é um mitomaníaco. Essa história do desmatamento,
É verdade. Você der um Google, você vai lá ver que o pico foi no início do governo Lula. Primeiro e segundo anos do governo Lula. Por quê? Que é da Aldo. Mas aí, meus amigos... Herança maldita de qual governo mesmo? É uma continuidade, isso, né? Eles são uma continuidade. Nessa área falhou. Inclusive, houve problema lá na crise hídrica. Falhou. Então, eu realmente proponho que a nossa audiência dê um Google nessa questão e na curva. Sabe por quê? Você vai ver lá, o primeiro e segundo anos do governo Lula, lá em cima. Aí começa a cair e desaba. Volta a subir no governo Temer e dispara no governo Bolsonaro. Então, o que está acontecendo no governo Bolsonaro é um índice em alta, né? E, aliás, em alta considerável, mesmo na comparação com o governo Temer. De fato, se você for pegar individualmente, 2003, 2004, eles estão lá em cima. Foi herança. Aí faz isso. Aí cai até voltar a subir no governo Bolsonaro. Constantino, você me pediu? Pedi sim, para dizer o seguinte, né? Vamos ser honestos aqui com a audiência, né? Defender o governo Lula e tudo que ele representou para o país é impossível. Qualquer pessoa séria não consegue fazer isso. É indefensável. E no fundo, todos esses tucanos aí que por interesses próprios estão fazendo esse papelão em praça pública, né? Eles sabem disso no fundo. É indefensável. Então, todo neopetista, né, precisa de duas coisas para avacalhar o jogo. Duas coisas, são duas premissas falsas, pipérnicas, para avacalhar o jogo. A primeira é, Bolsonaro é genocida. Aí pronto, tenta colar essa pecha contra o genocida, vale tudo. E a segunda é a falsa equivalência moral a que a Cris se referia. Mas tem corrupção de todos os lados. E aí tira da equação o que é o PT. A quadrilha que foi montada no país, o que foi o Petrolão, o que foi o Mensalão, e o Lula tendo que fazer aquele papelão ridículo, né, de filme categoria D, de que só foi preso gente no governo dele porque houve investigação. Foi ele mesmo preso, né, e toda a cúpula do PT. E aí depois ele vai lá e depois reclama das operações. Não precisava quebrar as empresas, né, de novo colocando a culpa na Lava Jato e não na Odebrecht, na OAS, na turma que pilhou centenas de bilhões de reais do Brasil. Então é tudo muito escancarado e muito escandaloso. Quem está apoiando o Lula e fazendo esse discursinho está colocando um atestado na testa de que não liga para as questões éticas, morais. Essa é a única verdade e isso que vai ficar. Vai ficar, porque as pessoas vão ter lembrança, quem defendeu esse troço. E com as narrativas mais ridículas. Tanto é que esses tucanos todos, Armínio, Amoedo e companhia, estão dizendo assim, em nome da democracia. E eles não conseguem mostrar a ameaça concreta à democracia. A Márcia Tiburi, que enxerga a lógica do assalto, a filósofa petista, ela está dizendo agora que o Bolsonaro é requentar coisas de 2018. Bolsonaro, se for reeleito, vai virar um caos, vai ter perseguição. Ué, eles não falavam isso em 2018, que gays, que negros iam ser perseguidos? Pô, a direita com o Bolsonaro colocou mais deputados negros do que a esquerda no Congresso. Cadê a perseguição a gays, que tem os gays de direita com Bolsonaro? Então, de novo, é requentar o alarmismo patético para não ter que lidar com a realidade concreta do que o PT representa de ameaça para o país e do que apoiar o PT significa para esse apoiador, que ele não liga a mínima para questões éticas. O que explica, eu adoraria uma análise pipérnica, né? O que explica uma Helena Landau, tucana, musa das privatizações. Essa é a bandeira dela, privatização. Sim. Calma, ela é mais conhecida por isso. E o Botafogo. O que explica a Helena Landau declarar um voto no Lula, que diz abertamente, vai rever as privatizações feitas, e o Bolsonaro querendo privatizar até a Petrobras. E ela está com Lula. Porque é isso, né? Genocida, ameaça à democracia, blá, blá, blá. E no fundo sou de esquerda e não ligo a mínima para questões éticas. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, início de semana, aqui na Jovem Pan, são 5h46. Piperno, eu já vi que você desabotoou o paletó, eu conheço quando isso acontece. Mas antes o Serrão havia pedido a palavra. Que nem o Lula no debate com o Bolsonaro. É verdade, chamando o VAR isso aconteceu. Agora eu vou fazer uma experiência científica, porque meu editor-chefe Eduardo Novak trouxe para mim de Minas Gerais uma cachaça maravilhosa de barril de bálsamo. Eu vou tomar essa cachaça, o litrão dela, vou olhar para uma foto do Moro e ver se eu enxergo o padre Kelmon, que eu fiquei com uma impressão danada
de que isso aconteceu no debate de ontem. Lula ficou extremamente desestabilizado com a presença de Moro lá assessorando o Bolsonaro. Isso mexeu até com a cúpula petista. Tanto que arrumaram até uma credencial para que tivesse lá também participando do evento o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Isso foi dito, não sou eu que estou falando não, tá? Se quiserem reclamar, reclame lá com o diretor de jornalismo da TV Bandeirantes, Fernando Mitre, porque foi ele quem revelou esse ponto. Então, não vem encher meu saco não, reclama lá do Mitre. Agora, Lula ficou totalmente desestabilizado com a presença de Moro, tal qual ele ficou também com o padre Kelmon no debate passado. Então, parece que as assombrações que abordam o tema corrupção apavoram, assustam, tiram do eixo completamente o candidato Lula da Silva. Piperno, você. Ô, Serrão, você sabe que eu estava contando aqui antes de começar o programa, eu encontrei com o Cristiano Zanin, enfim, nunca tinha falado com ele na vida e fui até fazer uma reclamação para ele. Boa, reclamação justa. Pois é. Acompanhe o voto do reclamador. Então, fiz lá uma reclamação para ele. Agora, eu vou discordar de você na questão do Moro ter causado algum fator de desestabilização, até porque o melhor momento do ex-presidente Lula foi exatamente o primeiro bloco. O primeiro bloco que é aquele que tem a maior audiência. É muito importante ir bem na parte inicial de qualquer debate na história. E foi exatamente o momento em que o Lula foi claramente muito superior ao atual presidente da República.